Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos para a repercussão aí, vamos para Renata Fã, juntamente com outros comentaristas, trazendo tudo sobre Flamengo e LDU, porque foi um empate, foi 0 a 0, né? O Flamengo não conseguiu a vitória, mas sempre tem detalhes, tem pontos que a gente gosta sempre de ver, né? Nos comentários da Renata com Ronaldão, Cicinho, Edu Dracena. Vamos ver agora tudo que eles têm para falar sobre essa partida, porque o Flamengo arranca um pontinho fora de casa. Foi importante, poderia ter vencido, poderia, mas ainda assim não perdeu. Isso foi muito bom. Então a gente vai agora acompanhar tudo. Se inscreve no canal, ativa o sino, créditos na descrição. Vamos agora acompanhar juntos. Eu falo do Flamengo enfrentando a Altitude, a LDU. Ficaram no 0 a 0, todo mundo reclamando da falta de ar, que não era das piores, 2.800, mas também prejudica. E o Flamengo não está na zona de classificação neste momento para seguir na competição. Não foi bom, mas devido às circunstâncias, também não foi o pior dos resultados. Sempre é muito difícil, já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé, às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. A verdade é que com o grupo embolado, o Flamengo chegou à altitude de 2.850 metros de Quito, precisando mostrar resultado. Pressionou a equipe equatoriana e criou o volume de jogo, mas sem muito perigo. Das 10 finalizações concluídas, apenas 2 acertaram o alvo. Falta de pontaria para os dois lados. Na volta do intervalo, mais pressão e pouco perigo. Até que os efeitos da altitude começaram a afetar o elenco. Só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. O fato de eu ter jogado aqui e ter sido um dos jogadores que mais sofria com a altitude, me dá a possibilidade de dar alguns conselhos para os jogadores. Conselhos não, algumas dicas, algumas pistas para os jogadores para poder se sentirem melhor. Mas é impossível, cada um tem uma adaptação, cada um sente de uma forma. Com as entradas de Cebolinha e Luiz Araújo, o Flamengo ganhou o fôlego novo e só sofreu em campo já nos minutos finais. Primeiro susto, quando Estrada balançou a rede, mas o VAR confirmou o impedimento no lance. Pouco tempo depois, a cabeçada a queima-roupa para fora. Fim de jogo, LDU 0, Flamengo também 0. Analisando o desempenho até aqui, os jogos fora de casa, com vitória sobre o Deportivo Táchira na Venezuela e o empate de ontem contra a LDU no Equador, não são resultados ruins para o Flamengo. Mas a derrota contra o Central Córdoba no Maracanã vem tirando a equipe da zona de classificação. Com os 4 pontos somados, o rubro-negro é o terceiro colocado do grupo, atrás da própria LDU, que soma 5 na liderança, e do Central Córdoba, que apesar de também ter 4 pontos, ainda joga amanhã pela terceira rodada. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Aqui está o grupo C da Libertadores, que hoje tem a LDU na liderança, o Central Córdoba com 4 pontos, o Flamengo foi a 4 e o Deportivo Táchira ainda não pontuou, lembrando que Central Córdoba e Deportivo Táchira se enfrentam ainda na rodada. Então o Flamengo pode se complicar mais ainda. Se os argentinos, por exemplo, vencerem a equipe da Venezuela, que na teoria é a mais fraca, aí começa a ter outro cenário. Você vai para 7 pontos, já coloca uma pressão no Flamengo, que teria que vencer lá na Argentina para facilitar a sua vida no grupo, Edu. O que complicou foi a derrota em casa, né, Renata, com o Central Córdoba. Porque se tivesse ganho um empate fora com a LDU, era normalíssimo, até porque o Flamengo até começou bem o jogo, né, tendo a oportunidade com a Arrascaeta e tudo, mas muitos erros de passe, né, tanto do lado da LDU como do Flamengo também. Só que no segundo tempo, né, a questão também da altitude, os jogadores cansaram
E o empate ainda saiu de bom tamanho para o Flamengo. No finalzinho ali, se o jogador do LDU acerta aquela cabeçada no gol, poderia ter saído com resultado negativo. Mas o Flamengo tem que tomar cuidado. O ano passado classificou em segundo, já teve a dificuldade. E esse ano, por essa derrota em casa, está acabando dificultando mais ainda a classificação do Flamengo. Mas eu não acredito que não vai classificar, Renato. Mas você foi preciso, viu, Edu? Cicinho, o Flamengo, se não tivesse perdido aquele jogo em casa, esse resultado de 0-0 na altitude seria ótimo, porque você está jogando com um adversário que é cascudo, a LDU é acostumada com a Libertadores, tá lá com uma pressão externa, tem essa coisa também de você sofrer na altitude, mas como perdeu em casa, talvez o empate não tenha sido ideal. Não estava nos planos, né, de ninguém. Até nós da imprensa já dávamos como certa aí a vitória do Flamengo naquele jogo contra o Central Córdoba. Mas, assim, analisando, foi um ótimo resultado para o Flamengo esse empate com o LDU. Por quê? O Flamengo vai pegar o LDU aqui no Brasil. Então, digamos que o Central Córdoba dê essa disparada, o Flamengo tem totais condições, vai vencer o Deportivo Táchira aqui, vai ganhar, acredito que vai ganhar do LDU. O susto que o Flamengo deveria passar, passou. Eu não acredito que não vá classificar, não. O Flamengo tem totais condições de passar e pode até classificar em primeiro lugar. Tá acreditando nessa moleza aí pro Flamengo, Ronaldão? Eu tô acreditando porque quando a gente viu a tabela, quando saiu essa tabela, o Central Córdoba, ela falou, mas esse time não vai fazer nada. E acabou complicando a vida do Flamengo. Mas a verdade é que a briga para nós ali seria o LDU e o Flamengo, para ver quem seria o primeiro. Agora, o Central Córdoba daqui a pouco volta ao normal, que ganhou do Flamengo, eu vou te falar. O Flamengo jogando em casa, errou muito mais, mas a verdade é que não tem time para segurar isso. E o Flamengo classifica, lógico. E o Flamengo na Libertadores, o que ele tem feito é criado muito, tem as chances, mas não finaliza, não faz o gol. Tem que mudar, tem que criar e fazer mais gols, não é? Até porque tem qualidade para isso. E o Pedro voltando, né? O Pedro é outra qualidade nesse time, né? Falando em Pedro... Para falar sobre esse empate amargo do Vasco da Gama. Mas antes, tem mais melhores momentos para a gente passar para o fã do esporte. O Flamengo também nos devendo gols para a gente poder mostrar aqui no Sport Center, Jailson. Mas aí jogando fora de casa contra a LDU, mas que a gente também falava da importância de tentar vencer, né? O jogo que ganhou outro peso justamente por conta da derrota do Flamengo em casa, né? A gente falava sobre isso ontem. É até surpreendente a postura da LDU, para mim, no início do jogo, porque a LDU não pressionou, recuou as linhas, deixou o Flamengo tomar a posse da bola, deixou o Flamengo tomar as rédeas ali do jogo, mas o Flamengo não soube aproveitar novamente o primeiro tempo. Primeiro tempo acima, primeiro tempo com a posse da bola, primeiro tempo onde criou algumas oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. Essa daí foi a principal, que o Arrascaeta... Eu acho até que se fosse gol, provavelmente poderia ser anulado por causa do Juninho, porque o Juninho estava... Movimentação, Isso, né? O Juninho estava vindo de posição irregular, o Arrascaeta acabou batendo fraco. Mas depois, no segundo tempo, como é natural na altitude, o Flamengo cansou. O Flamengo cansou lá para a parte final, ali logo depois da entrada do Pedro, né? E ali o Flamengo cansou, aí teve o Cebolinha, teve uma chance desperdiçada pelo Luiz Araújo, que fez uma bela jogada, inclusive jogada individual, mas acabou chutando forte, acabou chutando para fora. Mas é isso, o Flamengo, se não fosse a derrota em casa, o empate na altitude seria ótimo. Mas, como perdeu em casa, fica um resultado, fica precisando dos próximos jogos uma vitória fora de casa. Não tem jeito, vai precisar. Vai precisar de uma vitória fora de casa. Ainda não resolveu a vida e esse gol foi anulado. Por impedimento, correto. Muito bem anulado, né? O Flamengo, se tivesse caprichado um pouquinho mais, poderia ter saído com a vitória. Luiz Araújo, Arrascaeta. Uma atuação correta pelas condições, a altitude, a forma como a LDU é poderosa em casa. Essa chance no finalzinho do jogo também para a LDU, um cabeceio que acabou indo muito para o alto. O Flamengo ainda deu tempo de tentar uma finalização que também foi desviada e não resolveu a vida de ninguém. O Felipe Luiz, então, os números do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz nesta temporada: 24 jogos, 15 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 70,8% de aproveitamento. A média muito alta, né, de gols marcados, quase 2 por jogo, e a média de gols sofridos com apenas 12 na temporada. O Mendel Bidlovski estava lá, em loco, acompanhando mais uma jornada do Flamengo e conta como foi a noite pra gente de Libertadores com o rubro-negro.
Para ganhar fôlego na Libertadores, o Flamengo precisava enfrentar a altitude e a LDU. Quem conhece bem a altitude de Quito é Gonçalo Plata, mas o equatoriano foi cortado do jogo por um problema no joelho. Tive uma moléstia que impediu jogar. Hoje tivemos teste na academia antes de sair para o estádio. Não consegui fazer força com meu joelho, então fiquei muito triste e chateado comigo mesmo porque todo o meu país tinha muita vontade de jogar aqui contra a Liga de Quito. Na altitude, o Flamengo apostou na atitude. Controlar a bola para se poupar do desgaste nas alturas. Criou no primeiro tempo uma chance com Arrascaeta. No segundo tempo, Luiz Araújo fez jogada individual e chutou para fora. Nos acréscimos, a LDU assustou com o Estrada. E Everton Cebolinha teve a última chance do jogo. A zaga da LDU afastou. No final, empate, 0-0. Eu acho que essa equipe, se tem uma coisa que pode crescer e hoje demonstrou, é aprender a sofrer. Acho que no futebol a gente tem que aprender a sofrer seguramente. Penso que hoje a gente poderia ter saído com os 3 pontos se tivesse um pouquinho mais de, talvez, concentração ali, de querer mesmo fazer os gols e vencer. Com o empate, o Flamengo não deixa a LDU se distanciar, mas permanece na terceira colocação do Grupo C, fora da zona de classificação, atrás de LDU e Central Córdoba, que nesta quinta-feira enfrenta o Deportivo Táchira. O empate sai com um gostinho de derrota, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é muito difícil levar pontos aqui, então sai com saldo positivo esse ponto. Agora se a gente ganhar deles lá em casa a gente passa eles e tem mais 3 jogos ainda pela frente, buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a classificação. Depois do jogo, Felipe Luiz falou como a altitude afetou os jogadores, principalmente Bruno Henrique. Eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área, então ele tinha que fazer um esforço muito grande. O Gerson foi realmente o sacrificado, talvez na parte física, pela equipe. É o Flamengo que precisa subir na classificação para seguir na Libertadores. Acreditamos ir jogo a jogo. Agora ir lá na Argentina, fazer um grande jogo, tentar sair com 3 pontos e bom, cada jogo vai ter que ser uma final. Galera, isso aí. Então esse foi o vídeo aí. Pedimos a você que se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. O seu comentário, claro, que é sempre muito importante pra gente, né? De fato, foi uma partida não tão boa do Flamengo, né? O Flamengo sempre sofre jogando na altitude, assim como qualquer time brasileiro, né? Qualquer time que não tem o costume muito de jogar na altitude, quando ele chegar ele vai ter dificuldade, né? A gente sabe disso. Mas o Flamengo, como sempre, né, acaba pecando em finalização. E assim, né, quando o time peca muito na finalização, ele acaba se colocando em risco. Por quê? Porque se você faz o gol, né, você já garante ali alguma coisa. E o Flamengo teve chances, cara. Teve chances de vencer, teve chances de marcar. E aí se colocou em risco muitas vezes, porque se faz o gol ali, 1-0, enfim, né, poderia conseguir um resultado extremamente bom fora de casa. Você vencer, aí ele deu fora de casa um resultado assim impressionante, seria muito bom. Mas o Flamengo perdeu as chances que teve, né? Não foram tantas como em outras partidas, mas por se considerar ser na altitude, a gente acaba entendendo, né, que foram boas oportunidades e que perderam, né? Só não foi pior porque o Flamengo empatou, né? Porque você ganha um ponto e você tira a pontuação do time jogando dentro de casa, né? Se o Flamengo perde, o Flamengo ficava com 0 e a LDU somaria mais 3 pontos. Então seria péssimo resultado, mas não aconteceu isso. Foi um ponto para cada. Então o Flamengo não distancia tanto da LDU. Aí vai ter agora a chance de jogar em casa, onde é muito forte, né? A tendência é que vença a LDU dentro de casa e também assim o Deportivo Táchira. E o jogo mais difícil vai ser contra o Central Córdoba, né? Que venceu o Flamengo aqui, né, no Maracanã, onde o Felipe Luiz teve aquele erro, né, grotesco ali de tirar jogadores importantes. Mas que é muito possível também o Flamengo vencer, né? O Central Córdoba. E torcer também para que eles se enrolem, né? Eles se enrolem ali quando for jogar, né, em Quito contra a LDU, né? Então se os dois empatam, pode ser talvez um bom resultado para o Flamengo, ou até mesmo a LDU talvez vencendo, talvez seja um bom resultado para o Flamengo. Mas eu acho que o empate seria melhor, né?
Mas enfim, esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.